Sabem, hoje é o primeiro domingo do mês e nós temos ministrado um tema por mês. Alguém sabe o tema deste mês? Olha uma casa aí na tua mesa. Reparou que tem uma casa com umas pedras dentro aí? São as pedras que a gente está edificando a casa. O tema deste mês está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E nós vamos meditar em que contexto está esse versículo. O que estava acontecendo nesse momento? Quem disse esse versículo e por que disse? E qual o contexto de Josué ter dito essa frase que para nós assim é tão conhecido e a gente gosta de orar essa frase e a gente ora e a gente diz. Mas vamos meditar em que contexto está esse versículo. Esse versículo, como eu disse para você, está no livro de Josué. Quem disse essa frase foi Josué. Josué é sucessor de Moisés. E Josué foi designado por Deus para estar liderando o povo de Israel, o povo de Deus. E aí eu quero que coloca para mim o capítulo 23, os primeiros versículos, Vlad, que eu te coloquei aí. O que a gente vai falar agora como um contexto, você encontra tanto no capítulo 23, como no capítulo 24. Passado muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, de idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, juízes e aos oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho, de idade avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Josué chama todo o povo, e a primeira coisa que ele vai fazer o povo lembrar é de quem era o Deus a quem eles serviam. O Deus que havia livrado eles tantas vezes das batalhas, do mal. Então, aqui Josué está chamando a atenção do povo, trazendo a memória do povo, quem era esse Deus a quem eles andavam, que pelejava por eles. Os próximos versículos. A gente vai pulando, tá? Algumas coisas. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído desde Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui está a primeira coisa importante, depois de ter lembrado quem Deus era. Qual é essa coisa importante? Que ele está falando para o povo. E não é a primeira vez que o povo de Israel ouve sobre isso, né? É? Não. Tome cuidado para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda dos caminhos de Deus. Qual que é o próximo? Para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Aqui tem uma outra coisa muito importante. Como o povo era um povo peregrino, eles iam conhecendo outros povos e eles
esses outros povos não serviam ao Deus deles, do povo de Israel. E aqui vem uma instrução importantíssima de Josué, que é: não se misture com gente que adora outro Deus. Toma cuidado para não se associar com pessoas ou com os outros deuses, os deuses falsos. Mas só ao Senhor vosso Deus você deve adorar. Você não pode adorar outros deuses. Qual o primeiro mandamento que Deus deu para o povo? Não ter outro Deus além do Deus único e verdadeiro. Não é para se misturar, não é para se perder, não é para se contaminar. Josué está ali diante do povo, lembrando quem Deus era e lembrando para o povo: o Deus de Israel, o Deus que vocês servem, que vocês seguem, é um Deus santo, zeloso e não admite dividir a glória dele com outro Deus. Tome cuidado para não se misturar. Eu gosto da maneira como Deus fala conosco, porque Ele repete tantas vezes as mesmas coisas, e Ele fala tantas vezes as mesmas coisas, e por que será? Sabe aquela coisa assim? Não é para se fazer isso, Jane. Ah, meu Deus, eu já sei, né? Não é para se misturar com outros deuses. Deus, nem sei porque o Senhor está falando isso para mim. Ah, não sei se você pensou isso aí, mas o que eu tenho a ver de me misturar com outros deuses? Se Deus fala, é porque a gente faz. E a gente vacila. E a gente se mistura. Então ele está falando aqui para o povo o seguinte: Deus é um Deus único e verdadeiro. Toma cuidado para não seguir outros deuses e adorar outros deuses. Capítulo 24. Vamos ver aqui. Sumiu o capítulo 24. Hã? Ah lá. Temei ao Senhor e servi a Ele com verdade, sinceridade, e algumas versões falam de integridade. Ou seja, você vai temer a esse Deus, você vai estar com Ele integralmente, 100%, e lançai fora todos os deuses a quem serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Próximo versículo. Olha que interessante o que Josué vai falar. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, se te parecer mal temer, segui-lo, estar somente com Ele, estar somente na presença dEle, se te parecer mal, escolhei hoje a quem haveis de servir. Josué está chamando o povo ali, é hoje que tem que decidir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Se te parecer mal, então decida hoje a quem vai seguir. Mas de antemão eu já digo para vocês que eu e a minha casa vou seguir o Deus verdadeiro. É esse o contexto que está essa frase. Eu não sei se você vai, mas eu vou. Eu não sei se você vai decidir, mas eu decido seguir e servir o Deus verdadeiro. Se você ler adiante, o povo vai dizer prontamente: é claro que nós vamos servir ao Senhor, Josué. Não sei nem por que você está ventilando essa ideia absurda de que eu vou seguir outro Deus. E aí a gente sabe que depois, no próximo livro, que é Juízes, depois que Josué morreu, no capítulo 2 está dizendo assim: e o povo se apressou em fazer o mal perante Deus, e se desviou dos caminhos do Senhor. Eles se apressaram em fazer o que era mal diante de Deus, e começaram a adorar Baal e Astarote. Não demorou muito para que eles se desviassem dos caminhos do Senhor. Então a decisão de Josué é servir a Deus. Quais seriam hoje os ídolos que a gente teria que lançar fora da nossa vida? Quais seriam os deuses falsos que nós teríamos que abandonar hoje para então tomar uma decisão como a de Josué, que eu e a minha casa servirei ao Senhor? O Espírito Santo vai te mostrar. Eu elegi algumas coisas para falar, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. O dinheiro pode ser um ídolo, pode ser uma coisa que tenha mais valor do que o próprio Deus. A gente está falando aqui de qualquer coisa que tenha igual ou maior valor do que Deus. A necessidade é uma coisa complicada. Eu preciso resolver uma necessidade. Eu quero que você pense numa situação assim. Um pai que rouba 1 litro de leite porque o seu filho está com fome. Ele vai até o mercado, rouba 1 litro de leite porque o seu filho está com fome. Ele tem uma necessidade. E ele precisa resolver. Num primeiro momento você diz: é pecado, ele roubou. Pecado é pecado, é crime. Mas se você ficar pensando mais um pouquinho, até parece que não é tão pecado, porque afinal de contas, ele está roubando para dar para o filho. E parece que o fim justifica o meio. E às vezes nós agimos assim, sem perceber. Porque o fim é uma coisa nobre, porque o fim é uma coisa boa. Eu justifico fazer aquela coisa que eu não acho tão errada, mas é, para justificar o fim. Qual seria a outra alternativa deste pai? Ao invés de colocar confiança dele, no dinheiro, no litro de leite, na ação dele até o mercado. Qual seria a outra alternativa deste pai? Que não tem leite para dar para o seu filho.
confiar e esperar em Deus, crendo que o Senhor proverá. Salmo 37 diz assim, coloca ali, 37, 19. Não serão envergonhados os justos. O justo não será envergonhado no dia mau. E no dia de fome, o que vai acontecer com esse justo? Vai se fartar. Promessa de Deus. Ou eu confio, coloco a minha confiança no dinheiro, ou coloco a minha confiança naquela necessidade e eu preciso resolver. E nem me dou conta que estou agindo de maneira que desagrada ao Senhor. A minha necessidade, ou o pouco ou muito dinheiro que eu tenho, tem mais valor do que confiar no Senhor. Mas eu decido confiar no Senhor e esperar nele. Porque o justo não será envergonhado. Como vai aparecer o leite? Como diz a pastora Lília, não é problema meu. É problema de Deus. Mas você não está entendendo. Se eu não fizer isso, se eu não fizer essa coisa errada, sabe? Mas é para o bem. É uma coisa errada que eu vou fazer, mas é para o bem. Ou eu faço o que é mal perante os olhos de Deus, ou eu confio no livramento e na provisão de Deus. E eu escolho crer que o meu Deus proverá. Eu não serei envergonhada. E eu escolho andar de acordo com esta fé. Uma outra coisa que a gente pode colocar como importante e com muito valor. A Bíblia fala sobre as concupiscências da carne, sobre o prazer. Prazer é uma coisa boa, né? A palavra já diz. Esaú vendeu, trocou o direito de ser o primogênito, o direito da bênção, da promessa, sabe pelo quê? Por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. Olha a que situação que a gente pode chegar. Quando a gente não está na situação, a gente olha e fala, eu não ia fazer isso. Será? Judas trocou a lealdade dele com Jesus por 30 moedas de prata. Eu não faria isso nunca. E se você tivesse sem grana e visse a oportunidade ali na tua frente? Será que você faria? Não sei. O que tem mais valor para mim e para você? A lealdade, a palavra de Deus, a verdade? Ou tentar resolver uma situação ali que é passageira? As concupiscências da carne são coisas que nos levam a satisfazer as nossas vontades. Qual seria a solução para não viver dando valor aos meus desejos da carne? Qual seria a solução para não viver de acordo com o meu prazer e com aquilo que eu estou com vontade ali na hora? Em Gálatas 5 tem a resposta. Andai no Espírito. Eu sempre tenho duas escolhas. Como Josué estava falando ali com o povo. Vocês vão seguir? Então tem que deixar aqui. Você vai? Então tem que deixar aqui. Você não vai vender o teu direito de ser o primogênito?
Você não vai passar adiante a tua promessa? Você não vai largar? Então, ande no Espírito. Você não vai ceder ao dinheiro fácil ali na tua frente? Mas eu vou, naquele momento, entregar a minha vontade, a minha necessidade diante do Senhor. E eu não vou trocar a minha lealdade, a minha fidelidade ao Deus eterno por, seja 30, 50, e não era pouco valor. O que mais poderia ser deuses falsos que a gente precisa deixar para trás para seguir o Senhor? Pense aí no seu coração. O orgulho, a vaidade, a mentira, a autossuficiência, a independência, algo terrível. Quando eu decido que eu vou no mercado roubar o leite, eu estou dizendo, eu decido, eu resolvo a minha vida. Eu não preciso de ninguém para resolver a minha vida. Vocês estão entendendo? Eu sei fazer. Eu já sei a solução. A soberba da vida, fala ali, né? Nos textos, soberba da vida. No texto de Provérbios, coloca para mim, Vlad, tem um texto muito interessante em Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é confiar em si mesmo, dar valor para aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Mas antes, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não faça do teu jeito. Você não vê solução? Aguarda em Deus. Você já tentou de tudo? Espera em Deus. Mas não se apresse em fazer o mal como foi com o povo de Israel. Não se apresse a resolver do seu jeito. Mas eu escolho andar de acordo com aquilo que eu creio, que é a verdade. E aí eu te pergunto, qual é a verdade para você? Baseado em que princípios que você anda e você vive? Maldito no homem que confia no homem, isso mesmo. Os teus princípios estão baseados em quê? Ou em quem? Pensa. Em que você crê? Qual é a verdade que você crê? Tem um episódio na Palavra de Deus, no livro de Daniel, muito, muito tremendo. Vocês sabem que na época ali, quando foi escrito Daniel, tinha um rei Nabucodonosor. E ele mandou fazer uma estátua gigante dele mesmo. Ele não era vaidoso. E ele mandou fazer uma estátua de ouro dele mesmo. E ele era o rei, ele mandava, e ai daquele que não fizesse o que ele falava. E a palavra de Deus diz que tinha 3 homens, 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o que aconteceu. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro,
a altura da qual era de 60 côvados, era muito alto, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que ele fez. Então se juntaram todos e ao som de toda a sorte de instrumentos que tinha ali naquele palácio, ele decretou ao som da harpa, do saltério, das trombetas, todos devem se curvar diante da minha estátua. Quem não fizer isso, vai ser lançado na fornalha de fogo. Vai ser jogado na fornalha. Olha ali no versículo 6. E aí tocou a trombeta, trocou todos os sons, e todos se curvaram diante da estátua, exceto 3. O Sadraque, Mesaque e o Abidnego. E aí viram que esses 3 não se prostraram e foram avisar o rei. E o rei furioso manda chamar esses 3. Então Nabucodonosor, volta ali o 13. Na sua ira e fúria mandou chamar os 3. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Quer dizer, é melhor vocês fazerem. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam eles: Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão. Mas se não, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se o nosso Deus nos livrar ou não, nós estamos fechados nisso. Não vamos nos curvar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou roubar o leite. Então nós vamos ficar aqui, esperando, até aparecer o leite. Que a situação aqui é bem mais grave do que passar fome, bem mais grave. E ele ordenou então a uns homens lá, fortes, que amarrassem os 3 e jogassem na fornalha. O rei estava tão bravo, que mandou aumentar 7 vezes mais o poder do fogo. O fogo era tão forte, que esses homens fortes que estavam levando esses 3 para a fornalha, só de chegarem perto da chama, morreram. Para vocês terem uma noção. E os 3 foram jogados na fornalha. Às vezes a gente é jogado na fornalha. Próximo versículo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus conselheiros: nós não jogamos dentro do fogo 3 homens amarrados? E eles disseram: sim, rei. Eu, porém,
estou vendo 4 homens soltos, dentro do fogo passeando. Está estranho. E o 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. E eles não estão queimados. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, chamou os 3 para fora, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E aí eles saíram do meio do fogo. Ali no final do versículo você vai ver que interessante que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Eles não foram nem chamuscados o fio os cabelos. Aqueles outros homens que foram levar eles para a fornalha morreram antes de chegar perto do calor do fogo. Falou o rei e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar Deus algum, senão o Senhor. Por mim, olha o que o rei faz. Por mim, é feito hoje um decreto que todo povo, nação e língua que proferir qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. É tremendo. É tremendo. Alguém que escolhe servir ao Senhor. Lembra da pergunta de Josué para o povo? E vocês vão servir a quem? Escolham hoje. Quem nós vamos servir? Quem você decide hoje servir? O rei coloca um decreto reconhecendo que o Deus daqueles 3 era de fato o Deus verdadeiro. Quando a gente espera em Deus, quando a gente serve o Deus Altíssimo, isso é testemunho para muita gente que está perto. A coisa está apertada, espere em Deus. Está chegando na porta da fornalha, espere em Deus. Caiu na fornalha, glória a Deus. O meu Deus me livrará, não sei de que maneira. Mas eu decido servi-lo. Servir a Deus implica em muitas coisas. Escolher servir ao Senhor implica em deixar outras. Escolher servir a Deus implica em não servir mais a mim mesma e aos meus prazeres e aquilo que eu acho. Servir a Deus implica em confiar e crer. Mesmo quando eu já estou sendo amarrado para ir para a fornalha. Não ceda. Já estou sentindo fogo. Não ceda. Não se apresse em fazer aquilo que é mal perante o Senhor. Mas sirva-o de todo o coração. Sabe qual é
quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei assim, Deus, como é difícil permanecer firme, como é difícil todos os dias seguir ao Senhor e crer na palavra dEle. Como é difícil as coisas que nós somos tentados e as coisas que o inimigo coloca na nossa frente para dizer que aquela solução é melhor, ou para dizer que ninguém vai saber, que ninguém vai ver para você fazer aquilo, é rapidinho. Depois você pede perdão. E nós somos o tempo todo bombardeados com ofertas. Ofertas. Todos nós. A gente se vê diante de oportunidades e você fala assim, mas eu precisava tanto desse dinheiro. Ah, meu Deus, ele está até olhando para mim. Já viu dinheiro olhando para você? Ah, meu Deus. Ou não é o dinheiro, às vezes é o marido da outra. É a oportunidade de você se dar bem. A oportunidade no trabalho de se dar bem. E como é uma coisa boa, que vai ser o final, você até justifica. Ah, mas não tem problema eu fazer essa coisinha errada aqui no caminho? E o Espírito de Deus diz, tem. Porque ou você confia em si mesmo, ou você confia no Senhor. Se você vai fazer do seu jeito, não tem como Deus fazer do dele. E essa semana, eu meditando, eu falei, bom, a má notícia é que eu não consigo, por mim mesma, servir ao Senhor com dignidade, integridade, verdade. Já te aconteceu de você falar para Deus que você não vai fazer mais aquilo e você vai lá e faz? Hã? Que bom, comigo também. Mas Deus foi a última. É igual criança, né? Não, eu juro que não vou mais fazer. Como o povo ali diante de Josué. Josué, não precisava nem estar fazendo esse discurso todo. É óbvio que a gente não vai seguir Baal. Ah, a gente tem cara de seguir Baal? A gente vai no culto todo domingo? Não. É óbvio que eu não vou dar mais valor para o meu prazer. Não, não vou. Mas aí a oportunidade aparece. E todos os dias nós temos que escolher quem nós vamos servir e seguir. A má notícia, então, é que nem eu e nem você podemos servir ao Senhor da maneira digna por nós mesmos. Mas a boa notícia é que pelo poder de Deus nós podemos. A boa notícia é que se eu escolher depender do Senhor, se eu escolher não andar pelas minhas próprias forças, se eu escolher todos os dias da minha vida me humilhar perante o Senhor, pelo poder dEle em mim, eu posso servi-lo. Não adianta eu falar para Deus, Deus, ó, estamos junto, né? Estamos junto. Não é assim que se fala hoje? Hã? Deus, não precisava nem ter pregado sobre isso. Coisa óbvia, que nós vamos servir. E aí você sai do culto. E aí aparece a primeira situação. Aí amanhã aparece outra. E na terça-feira outra. E na quarta outra. E na quinta-feira outra. Ah, Deus, eu tinha falado, eu sei. Ai, caramba.
Mas se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, me humilhar diante dEle, o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. É para isso que o Espírito Santo está aqui, para me ajudar. Deus quer que eu acerte, Deus quer que eu siga, Deus quer que eu faça o correto, mas Ele sabe que eu não consigo. Só que Ele não admite que eu ande com Ele e com falsos deuses. Josué falou para o povo, depois que o povo falou, não, a gente vai servir. E ele falou, vocês não vão. Ele disse, porque Deus é um Deus santo e Ele não aceita que adore outros deuses. O que Josué estava falando para o povo ali, o que Deus está falando para nós hoje é, primeiro, a quem vocês decidem servir hoje? E segundo, é tempo de renovar a tua aliança com Deus vivo. Todo dia eu tenho que estar diante dEle e falar, Senhor, eu te sirvo, eu temo o teu nome, eu creio em ti. Eu escolho depender de ti. Eu escolho confiar em ti. Senhor, eu e a minha casa te serviremos. Com crise ou sem crise, com fome ou sem fome, com pouco ou com muito, nós vamos te servir. É tempo de fazer uma escolha e é tempo de renovar nossa aliança com Deus verdadeiro. E o que Deus espera de nós é que a gente confesse diante dEle que a gente não pode fazer nada sozinho. E que não é pela minha força que eu vou conseguir servi-lo amanhã. Não é pela minha força que eu posso estar aqui. Mas pelo poder de Deus eu posso. Porque o Espírito Santo me ajuda. Amém?